Bom dia, Patrícia, como vai você? ¿Qué Bom tal? dia, Boris Martínez. Yo bien, acá de vuelta a Santiago con frío. Eh, Oye, ¿sabes cuál es nuestro episodio hoy? ¿Qué número es? Ni idea. ¿30? Para los que, ¿25? buenos días, buenas tardes o no sé, buenas noches a quienes nos están viendo, escuchando. No sabemos cuándo lo van a ver, pero estamos con nuestro episodio 32. 32. 32. Nosotros ya habíamos, la verdad que no llevamos la cuenta, estuve revisando esa semana, 32. 30. 30, más de 30 ya estamos, somos treintones ya. Somos treintones, claro. Yo feliz acá y sabe que me quedé, encontré muy interesante la entrevista que vamos a hacer hoy, ¿Por? porque Danos spoiler. estuve conversando, puedo dar spoiler, estuve conversando así. Uno siempre va a investigar su entrevistado, el participante, y hay algo muy similar en la trayectoria que hice con la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Ah, te Y sientes esto, reflejada. sí, me sentí así como, oh, no soy la única que transitó desde el voluntariado hasta el manejo de comunidades, gestión de comunidades y eso después voy a hacer algunas preguntas para corroborar esto. Pero yo siempre, a los que no me conocen no saben, vengo del mundo del tercer sector, que llamábamos tercer sector, que es la organización, la sociedad civil organizada y muy vinculada al voluntariado. Cuando llegué en Chile vine trabajando como voluntaria en la Teletón. Y siempre hice una analogía de cuando me preguntan de los startups, yo encuentro muy similar porque el voluntariado viene de algo que tiene mucho corazón y en general trabaja con recursos que vienen de las grandes empresas, de RCE o de asuntos corporativos, que tienen recursos, pero a veces no tienen la flexibilidad y el corazón que tiene quien va de las ONGs o sociedad civil organizada, como lo quieran llamar. Nosotros llamábamos hace 20 años el tercer sector. Con lo que se hace con Open Innovation, porque también los startups son ágiles, tienen mucho de corazón de querer solucionar un problema, muchas veces también social, pero no tienen recursos. Falta gestión, plata, y no solo plata, a veces falta el que le haga un enlace correcto para poner su producto en una góndola, el que haga el enlace correcto con la tecnología que le falta para despegar. Y ahí me quedé dando vuelta con esto de que son mundos que terminan encontrando y que no soy la única que ha pasado por esa trayectoria. Me hizo pensar de cómo es importante enlazar la gente, independiente de que sea una ONG, que sea una startup, o quizás que sea alguien que está buscando una pareja. Yo he tenido también ahí un rol de Cupido, de Celestina en algunas situaciones. Yo de hecho creo que soy una Celestina que anda por la vida y juntando gente. Era solo para hacer ese comentario. Perdona lo autorreferente, pero aquí encontré súper interesante la trayectoria de nuestro invitado. No, está bien. Y de hecho, una de las cosas que vamos a conversar mucho, para quienes nos están escuchando, tiene que ver justamente con cómo movilizar a una comunidad desde el territorio para que la innovación sea uno de los vehículos, una de las herramientas para poder generar cambios positivos. Como comentábamos en algún episodio anterior también,
efectivamente, a mí también estoy metido en una actividad que tiene que ver con el ecosistema de mi región de innovación. Así que también voy a hacerle algunas preguntas desde ahí para que también nos sirva como referencia lo que se está haciendo en una gran ciudad. Pati, lo que estaba pensando ayer cuando leía la pauta es, creo que es primera vez que tenemos un invitado directamente desde Sao Paulo, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Puede ser? Porque han habido de muchas ciudades, pero no me acuerdo si había uno directamente ¿De desde São Sao Paulo. Paulo? Sí, hemos tenido. Ah, El Darlan Moraes, por ejemplo, está en Santo André, pero es región metropolitana de pero São Paulo. pero cuando habló con nosotros no estaba directamente en Sao Paulo, parece. Ya no Sí, me acuerdo, puede ser. puede ser. Pero bueno, No, acá vamos a pero tener él un... no es, pero vamos a ver si es de São Paulo o no. Ah, no, Y algo y para, la pregunta de siempre. y Ah, algo para partir que justo es una frase de nuestro invitado. Ya voy ahora, ya no hay mucho más presente. con Guilherme Hope, que va a decir de dónde viene, que yo prefiero que lo cuente, pero es de cómo las relaciones humanas apoyan la construcción de ecosistemas sostenibles de desarrollo. Y ahí está lo que veníamos hablando ahora, la importancia de las relaciones humanas, de estas conexiones, de mantener y de ser sostenible en el tiempo para que uno pueda seguir aumentando, generando sinergias. Hay que tener ahí don de gentes. Ahí vamos ahora, entonces, A podemos sumar a pasar al Guilherme. invitado de hoy. Ahí está nuestro invitado. Olá, pessoal. Bom Guilherme, dia! bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, gente. E obrigado a você por aceitar estar aqui nessa manhã com a gente. E a gente sempre parte perguntando um pouco da trajetória, quem que é Guilherme Hope, como que você veio dessa transição do voluntariado a chegar nesse mundo de empreendimento, startup, inovação, e contar um pouquinho disso para a gente. E o Boris já adiantou que uma das perguntas que ele sempre faz é: a gente sabe que você está em São Paulo hoje, né? Está em São Paulo, Sim. mas você é de São Paulo? Então, na verdade, eu não sou de São Paulo, como eu sou de uma cidade bem pequenininha lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Candelária. É uma cidade que fica no centro do mapa do estado do Rio Grande do Sul e uma terra muito legal, de gente muito boa, que a gente trabalha bastante também. E lá eu tive contato através de Santa Cruz do Sul, que é um outro polo próximo que tem ali da região do tabaco, do desenvolvimento da agricultura do tabaco, com o terceiro setor. Essa posição que você falava, a parte da gente estar próximo do terceiro setor e ser puxado para dentro do terceiro setor pelas lideranças, pelas corporações que injetam dinheiro para o desenvolvimento das regiões e dos territórios. Foi muito interessante a oportunidade que eu tive em 2008, quando eu fui convidado para integrar uma agenda de desenvolvimento estratégico municipal na cidade de Santa Cruz do Sul. Lá nós ouvimos a população, nós desenvolvemos grupos temáticos com voluntários, então a gente esteve à frente de coordenação de muitos voluntários de Santa Cruz do Sul, um pessoal extraordinário que pensava na cidade, pensa ainda até hoje, porque eu acompanho o decorrer das discussões, todo esse trabalho que foi feito lá desde 2008, onde nós ouvimos, inclusive nós coletamos em cédulas, inclusive na época, tínhamos menos ferramentas naquele período, nós captamos 10% da população, as opiniões deles sobre quais os pontos fundamentais para desenvolver e continuar desenvolvendo a cidade de Santa Cruz como um polo na região central do Rio Grande do Sul e como, quiçá, um polo nacional de desenvolvimento, né? Eu acredito que isso é um dos principais fatores que diferenciam o terceiro setor, a gente ouvir as comunidades, a gente não chegar com a soberba de que a gente tem todo o conhecimento, é detentor de todo o conhecimento, de todos os contatos,
que a gente tem todo o aprendizado, mas ao contrário, a gente chegar a ouvir e construir junto com essas pessoas. E isso, inevitavelmente, acabou me levando para a área do empreendedorismo e da inovação, quando eu geri 2 anos de semanas de empreendedorismo lá, eventos que são marcas do Sebrae, e aí eu tive a oportunidade de tocar isso e tive contato com o Startup Weekend e com outras maratonas de inovação, como hackathons e outros formatos assim. Dali para frente, me pareceu um caminho muito natural, em que a gente vai trabalhar o desenvolvimento das comunidades, então a gente precisa desenvolver essas comunidades, precisa trazer elas para esse centro de discussão sobre a inovação e trabalhar a inovação social, inovação tecnológica, para que a gente tenha essa justiça social em cima disso. Na época, a gente trabalhava os objetivos do milênio, agora a gente trabalha os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, são coisas que vêm se construindo no decorrer do tempo, até que eu recebi o convite para vir para São Paulo, trabalhar na DESAMPA, na Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que é uma série de políticas públicas extraordinárias que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, aceleração de startups, programa de desenvolvimento da agricultura, programa de educação empreendedora dentro das comunidades, 20 e tantos hubs, coworkings públicos na cidade de São Paulo, estúdios de gravação de podcast. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali, e uma das primeiras ações que eu fiz justamente foi dentro do bairro Itaquera, que é um dos maiores bairros aqui de São Paulo, um dos maiores bairros da América Latina. E a gente fez uma maratona de inovação lá naquela região. E foi muito legal para ter um extrato do que é São Paulo, quem faz São Paulo ser São Paulo no dia a dia, aquelas pessoas com quem a gente topa, né, no metrô, topa pela própria Avenida Paulista, aqui onde a gente está trabalhando hoje via IbraWork, que aí é o segundo passo dessa história em São Paulo. Eu estive dentro da DESAMPA e fui convidado para vir para gerenciar o IbraWork, para trocar esse hub de inovação e negócios, que está muito alinhado com o propósito que eu sempre tive de desenvolver essas comunidades, esses territórios, né? Patricia, no te escuchamos, está en silencio. Estava silenciada aqui, me auto-silenciei. Sempre acontece. Para a alegria, a felicidade do Boris, aí é o caminho, como eu comentava no início, que a gente não acha que é tão natural, mas parece que tem alguns perfis aí, né, nesse mundo. E quando você fala desse mundo do terceiro setor, é que a gente trabalha sempre busca trabalhar com um desenho centrado no humano. E isso tem muito a ver com o conceito que a gente trabalha de inovação, de solucionar problemas. Às vezes, os conectores não são os mesmos, mas as problemáticas são muito similares. E Boris, então, ficou respondido aí. A única coisa que Boris vai te perguntar depois é qual que é o time lá de Candelária. Se Candelária tem um time ou não. Candelária tem a ver com vela, com luz, com iluminação, viu, Boris? Está bien. Mas eu não sei se existe. No, está bien, está bien. De ahí conversamos un poco de fútbol. Guilherme, cuéntanos un poco, por favor, de qué es lo que hace IbraWork y cómo, de la empresa en la que trabaja hoy día, qué rol tienes ahí particularmente y cómo se conecta este concepto de innovación abierta con los objetivos del ODS que tú mencionaste, con estos objetivos que parecen grandes declaraciones de intención para el mundo. Algunos lo usan como guía para trabajar, otros como marketing. Hay de todo en el mundo, pero ¿cómo se vincula una empresa como IbraWork con estos objetivos, Guilherme? Eu acredito que, Boris, a gente tem essa vinculação através do nosso objetivo central, do nosso cerne aqui no IbraWork, que é trabalhar com cidades inteligentes. A partir do momento que a gente está trabalhando com cidades inteligentes, a gente precisa trabalhar com inclusão, a gente precisa trazer todas as pessoas para o cerne dessa discussão, para que a gente possa
construir uma sociedade mais igualitária, que tenha um desenvolvimento sustentável em cima disso. E a gente pega objetivos como a gente ter uma renda mais distribuída, para que a gente tenha ações climáticas de preservação e de resiliência climática. Todas as ODS, na verdade, permeiam dentro do tema de cidades inteligentes. E o nosso foco dentro do IBRAWork é justamente capacitar e apoiar os municípios brasileiros, em um primeiro momento, claro, esses mais próximos da gente aqui da região de São Paulo, inclusive com uma ação que nós vamos lançar agora no dia 5 de agosto, que é o Inove Mais Cidades, é justamente aproximar esses gestores públicos da área de inovação e oferecer soluções de base tecnológica que possam resolver problemas do cotidiano que já vem atrapalhando a gestão pública já há muito tempo. Então, a gente oferecer soluções dentro da área de mobilidade, dentro da área de smart grid, por exemplo, a gestão energética dentro dos municípios, a gente oferecer soluções de desburocratização, tudo isso impacta dentro de todas as ODS. Então, a gente pode traçar muito fácil esse momento das ODS hoje, em que a gente discute, por exemplo, as questões climáticas, seja pelos desastres naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul e estão acontecendo agora nesse momento lá nos Estados Unidos, que aconteceram na Europa também, esse calor histórico que a gente tem na Europa hoje. Todos esses temas, a partir do momento que a gente traga para os municípios brasileiros, que a gente entregue para os municípios brasileiros conteúdo de qualidade, startups que já têm um histórico, que já trabalham com prefeituras, já têm esse conhecimento de GovTech, do desenvolvimento da tecnologia para o governo, a gente está agregando e está auxiliando a desenvolver um ecossistema, não só um ecossistema de inovação, mas um ecossistema na origem da palavra, da área ambiental mais sustentável, em que a gente possa trabalhar com essa resiliência climática também. Em ano de COP30, inclusive acontecendo lá em Belém, a discussão está muito em voga. Então, e a gente, como um hub de negócios aqui na região da Paulista, em que a gente tem uma vitrine muito boa, nós temos já um relacionamento com entes governamentais muito positivo, em que a gente não trabalha com o partido A ou partido B, a gente trabalha pelas comunidades. Então, a gente está aberto à discussão e está aberto a ouvir e construir junto com essas comunidades o que elas entendem por inovação e o que elas precisam para solucionar os problemas do dia a dia. Espectacular, espectacular. No sé, Pati, si quieres comentar algo, que tengo una pregunta en mi cabeza antes que se me olvide. ¿Cómo es el rol que juegan el mundo público en este trabajo que tú haces desde el territorio, y cómo es esa conversación con el mundo privado, que a veces no siempre es muy sencilla, en ningún país probablemente es sencilla? ¿Cómo se da eso y cómo ese mundo público se conecta con la innovación, que también a veces es como lejana, generalmente, al menos esa imagen en la que uno tiene comúnmente? Isso foi um desafio durante muito tempo, Boris, em que a gente teve uma comunidade dentro da gestão pública que era muito centralizada dentro das suas próprias lideranças. Então, o que acontecia? Eu sei o que eu estou fazendo e eu não aceito consulta, não aceito conversar, não aceito desenvolver, eu não preciso de ajuda, eu estou legal. Isso vem mudando no decorrer dos últimos anos, e a prova é que lá no interior do Rio Grande do Sul, em 2008, já se discutia isso, já se discutia essa participação das corporações, desenvolvendo projetos, desenvolvendo programas, inclusive de voluntários, de inclusão da comunidade dentro dessa discussão da inovação constante, da melhoria constante, os processos de melhoria constante dentro da gestão pública. E isso vem acontecendo de uma maneira bem interessante. Em São Paulo, a gente se depara com o que é o motor econômico do Brasil hoje. Então, a gestão pública de São Paulo é muito interessante de se acompanhar nesse sentido. Parcerias público-privadas podem surgir no dia a dia, mas no interior a gente ainda tem a dificuldade do pessoal, dos gestores públicos, comprarem inovação, por exemplo, por conhecimento sobre o marco legal das startups e outros que têm sido criados desde então para desenvolver políticas públicas de inovação. Ainda tem-se aquela famosa frase, mas é o meu CPF que está aqui. Então, a partir do momento em que a gente traz esse conhecimento, que a gente oferta esse conhecimento
de forma gratuita e restrita, a gente está popularizando, a gente está criando equalidade dentro desses municípios e um desenvolvimento regional, um desenvolvimento de território, como você falava. Gracias. Essa era uma das perguntas, Boris, que sempre que a gente fala de comprar soluções de startup por uma organização governamental, existe essa dificuldade, o tempo, se o timing para comprar uma solução vai ser viável para uma startup. Como que tem sido isso hoje no Brasil ou nas cidades que você vem trabalhando ou junto ao governo mesmo, que pensando no Brasil que tem governo federal, estadual e municipal é um pouco diferente às vezes que os outros países da América Latina. Quais são as facilidades que existem hoje para poder realmente levar uma solução que foi desenvolvida para que ela seja implementada em tempo hábil, viável para que essa startup não decida ir para outro lado? Eu vejo que existem duas possibilidades que a gente pode trabalhar nesse sentido, Paty. A gente, dentro do IbraWork especificamente, nós criamos o Inove Mais Cidades, que eu comentei recentemente, como um programa da gente aproximar as startups de GovTech que já estejam negociando com prefeituras, que já tenham um pouco de experiência de mercado dentro da área governamental, aproximar dessas outras prefeituras que ainda não tiveram a oportunidade de conversar com startups, que não tiveram a oportunidade de fazer a sua primeira compra de inovação. Então, o que a gente faz? A gente coloca na primeira parte do programa é uma palestra sobre como comprar inovação, os aspectos jurídicos, curiosidades, pontos de atenção, tudo isso que os gestores municipais vão precisar para a conversa seguinte, que é o que? A gente vai disponibilizar os pitches das startups convidadas de diversos ecossistemas. A gente já conversou com a Aliança Latino-Americana de Startups, a Associação Brasileira de Startups, Tecnopuc, lá do Rio Grande do Sul, entre outros hubs, inclusive, para trazer startups que já sejam de referência, já tenham essa experiência de mercado dentro da área de GovTech para apresentar para esses gestores municipais. E esses gestores municipais depois vão ter mais um espaço aqui no IbraWork para conversar com as startups, tirar dúvidas, marcar possíveis reuniões posteriores para continuarem a negociação e possível contratação dessas soluções. Outro aspecto que nós estamos trabalhando aqui no IbraWork é a possibilidade de parcerias dentro das secretarias municipais de São Paulo em específico. A gente pensa que um laboratório relativamente fácil é a gente trabalhar com um município que já tem o entendimento da compra da inovação, do desenvolvimento de programas de inovação, e a Prefeitura de São Paulo é muito boa para isso. Nós viemos conversando nos últimos meses com a Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo, e a nossa intenção é desenvolver com eles, inclusive pela necessidade que eles apresentaram para a gente, talvez um lab de GovTech dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo. E isso é algo que poderia ser desenvolvido em outras prefeituras também. É um laboratório onde a tecnologia até pode vir pronta, mas todos os aspectos jurídicos de aplicação e o desenvolvimento constante dessa tecnologia são realizados em parceria com a gestão pública. Então, se entende todas as nuances, se nasce dentro do próprio ecossistema da prefeitura, o ecossistema da gestão pública em questão. Então, nós temos esses dois momentos que a gente pode trabalhar, que aqui no IbraWork a gente vem trabalhando. Startups mais maduras, em que a gente apresenta elas para esses gestores públicos, e o desenvolvimento de startups e soluções de base inovadora que a gente desenvolve dentro da gestão pública. Então, essas duas possibilidades é um pouco do que a gente está trabalhando e desenvolvendo aqui. Perfeito. Então, primeiro parte com uma sensibilização. Primeiro a gente vai mostrar para os gestores municipais que isso existe. Olha, essas são as vantagens de poder trabalhar com uma startup. Uhum. Vou apresentar as soluções para que eles comecem a conhecer essas soluções e avançando depois para um modelo que é já de um laboratório de trabalhar, colocar os dois atores, startups, gestores, e provavelmente aí você vai me confirmar se é sim ou não, os usuários, ou o que tem o problema, a dor,
para estar ali, que seria o cidadão, nesse caso. Com certeza, com certeza. E E acompanhar e monitorar isso também, né, Paty? A gente precisa de mais dados dentro da gestão pública. Os municípios que estão se desenvolvendo, que têm um mapa de desenvolvimento constante para os próximos 20, 30 anos, eles estão captando esses dados, eles estão gerindo esses dados de forma eficiente também, e a captação de dados de qualidade, inclusive. Não adianta nós termos dados que não tenham aquela qualificação e que podem ser tendenciosos, inclusive. É um dos problemas que a gente enfrenta hoje dentro da área de tecnologia com IA. A IA, se mal treinada, pode ser tendenciosa. E imagina o gestor público baseando todo o planejamento e desenvolvimento do seu município para os próximos 30 anos com dados tendenciosos. O impacto negativo que isso vai discorrer sobre as próximas gerações. Boris está muteado. Perdón. La revancha. Perdón. No, te decía que eso es entender las herramientas como herramientas. Y por lo tanto, todas las herramientas tienen sus cosas positivas, ¿cierto? Su utilidad, pero también tienen que resguardarse ciertas atenciones, poner foco en algunas cosas como el sesgo que tenga la inteligencia artificial cuando se entrenan los modelos, porque al final el resultado a veces es como cuando el algoritmo de TikTok solo le muestra cosas que a uno le gustan, entonces uno cree que el mundo funciona en esa única lógica o con esa única mirada. Yo quería hacer una pregunta, Guilherme, respecto del tema central de la empresa o del foco, que tienen que ver con las ciudades inteligentes. Cuéntanos cómo está Sao Paulo en esa curva de madurez como ciudad inteligente. Quienes no han estado en Sao Paulo, les podemos contar que es una ciudad gigantesca, el estado tiene más de 20 millones de habitantes, pero particularmente la ciudad de Sao Paulo tiene un desafío en el transporte, en la movilidad gigantesco. Se hacen unos tacos infinitos, cuesta mucho, de hecho es muy utilizado el Uber de helicóptero, que no es muy común en otras ciudades. Así que cuéntanos un poquito cómo va ese camino hacia ser una ciudad más inteligente, Sao Paulo. São Paulo, na verdade, a gente se depara com um desafio que é um desafio que eu imagino que toda municipalidade, todo município de 20 milhões de habitantes em uma região central possa enfrentar, que é a população. A gente tem a população em São Paulo que é basicamente o dobro do meu estado original, de onde eu vim, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem pouco mais de 11 milhões de habitantes. São Paulo é grande, São Paulo tem mais de 20. Então, é uma série de desafios constantes. A mobilidade é apenas um deles. A gente tem o desafio de resiliência climática, a gente tem o desafio de distribuição de alimentos, de desperdício de alimentos, de distribuição de renda, de políticas públicas para, por exemplo, educação. Todos esses são uma série de desafios que a gente tem em São Paulo, que a gente enfrenta, independente da gestão A ou B, a gente vai continuar enfrentando isso por muito tempo ainda. E para isso, a gente tem bastante coisa interessante que está sendo desenvolvida dentro do conceito de cidades inteligentes. O case principal que tem sido falado nos últimos meses é o Smart Sampa, o programa de segurança que monitora, com o apoio da inteligência artificial, a possibilidade de fugitivos do Estado. Então, o que acontece? A gente tem aí fugitivos do sistema carcerário brasileiro que estão transitando pelas ruas de São Paulo, e agora esse sistema de monitoramento já tirou mais de 1.000 desses da rua. Então, assim, quais são os próximos passos? Como a gente pode desenvolver com esses sistemas de monitoramento, com a utilização dos dados inteligentes, com a utilização de próprias ferramentas de inteligência artificial para apoiar dentro da mobilidade também. A gente precisa desenvolver o sistema de transporte coletivo e a gente precisa adotar o sistema de transporte coletivo, porque, na verdade, é aquele Ouroboros, né, cara? É a serpente que come o próprio rabo. Não adianta a gente desenvolver um sistema de transporte coletivo extraordinário
que as pessoas não vão acabar utilizando. E por que elas não utilizam, às vezes, o sistema de transporte coletivo? Falta conexão entre os modais. Como eu vou chegar até a estação de metrô? Da estação de metrô, eu vou pegar um ônibus até o local do meu trabalho? Como funciona isso? A expansão das redes metroviárias de São Paulo está muito interessante por ser esse sistema de rede, justamente buscando alcançar todas as pontas. Mas ainda assim vai ser um desafio. O conceito de cidade de 15, 20 minutos, eu entendo que é o fundamental para a gente trabalhar dentro de São Paulo. A gente precisa de micro-regiões e trabalhar dentro dessas micro-regiões, descentralizar, por exemplo, os serviços de gestão pública, os serviços bancários e financeiros, os serviços de saúde. A partir do momento que a gente tenha uma cidade que realmente é dividida em distritos, que é dividida dentro da municipalidade de todo o seu território, de uma maneira igualitária, de uma maneira que permita o trânsito entre os habitantes e que não seja aquela coisa criada uma trincheira ao redor dos municípios, dos bairros e das comunidades, para que elas não possam transitar entre uma e outra. A partir do momento que a gente tiver esse organismo funcionando entre as regiões, a gente vai ter uma cidade que vai se desenvolver ainda mais, que a gente vai conseguir produzir ainda mais, porque, por exemplo, a população não perde 2 horas e meia para sair do seu bairro até o local onde trabalha. Então, a gente trabalhar mais com o trabalho remoto, a gente trabalhar de uma maneira mais inteligente com a distribuição, inclusive através de plano diretor, de novas áreas industriais, novas áreas comerciais, novas áreas de desenvolvimento de tecnologia. Sandbox não necessariamente como uma ferramenta de desenvolvimento e estudo em cima da área de inovação, mas que também sejam pequenos pockets, pequenos espaços onde vai ser desenvolvida e testada a tecnologia e a inovação para ser aplicada no restante da cidade. Então, assim, são uma série de fatores que a gente precisa aplicar e a gente precisa continuar testando para não sermos constantemente surpreendidos com as chuvas, por exemplo. A gente precisa desenvolver de uma maneira mais inteligente para a gente ter essa resiliência não só climática e a justiça social que tanto se fala, né? Hay cosas que son comunes a varias ciudades. Tener grandes ciudades muy centralizadas generan un problema caótico que lo vivimos nosotros en Chile también. Santiago no tiene 20 millones de habitantes, pero tiene cerca de 7, 8 millones. Pero todo está muy centralizado. La gente mucha gente viaja 1 hora, 1 hora y media desde su casa hasta el lugar del trabajo, lo que genera... E aí, Boris, desculpa te interromper, a emissão de gases do efeito estufa, o desperdício de energia, os dispêndios com recursos para, por exemplo, manutenção de estradas e rodovias, a possibilidade de acidentes, a questão de segurança, porque, por exemplo, criam-se esses centros puramente comerciais. O que acontece à noite com esses centros? Ficam completamente vazios. Então, a população não vive na cidade, ela vive nas suas regiões e ela vai para a cidade trabalhar. Então, esse é um desafio constante. Exactamente, y lo que dices tú, tiene además muchos costos adicionales, como la generación de basura, como el efecto de los gases de efecto invernadero, y además, en general, una mala calidad de vida. A nadie le gusta estar sobre el transporte privado, tu auto o público, 1 hora para llegar a su trabajo. Es un gasto psicológico y además monetario, que es un costo social finalmente y que deberíamos pensarlo cuando pensamos en la ciudad para que ese costo sea cada vez menor. Nos están escribiendo en las distintas redes sociales y saludándonos, nos acaban de escribir ahora por YouTube. Así que saludo a Enrique y también a Edison que nos mandaron ahí un par de saludos por redes. Só aproveitando esse gancho, tem muitas coisas que, quando a gente conversa sobre inovação na área
governamental, sempre tem, mas isso vai ser algo da NASA, vai precisar muito recurso, e muitas coisas não são só decisões inteligentes, porque a gente teve um exemplo aqui nas últimas eleições no Chile, que fizeram uma redistribuição conforme a residência de cada pessoa. Então, um trânsito que havia nas outras eleições, e a rapidez com que se processou tudo desta vez, foi muito maior só ao colocar isso a 2 quadras da casa da pessoa, descentralizar totalmente. Então, não houve o taco, que o Boris fala que o taco para a gente aqui é o trânsito, né? Parado, e só com uma gestão inteligente. Não era preciso colocar nada da NASA aí, nem gastar uma milionada de dinheiro, como a gente diz aqui, só fazer uma gestão inteligente dos dados que estão disponíveis. Exato, Paty. E a única questão é que a gente precisa ter em mente que isso pode ser uma ferramenta de exclusão social. Isso pode ser mal utilizado, como já foi utilizado no passado, em que a gente mantém as comunidades periféricas cada vez mais periféricas. Então a gente precisa ter muita atenção em cima disso. Mas agora tem um postinho perto da minha casa. Sim, porque eles não querem que tu vá no bairro deles. Então, assim, precisa se analisar com inteligência. E isso aí a gente tem a contrapartida social, a gente tem a contrapartida do cidadão. O cidadão precisa estar mais qualificado também. O cidadão também precisa entender o papel dele dentro da construção dessa sociedade mais igualitária, dessa sociedade mais desenvolvida, porque a gente só vai ter desenvolvimento social e cidades realmente inteligentes quando toda a sociedade for inteligente. Exatamente, com cidadãos inteligentes para fazer cidades inteligentes. Exato. Senão, a gente precisa apoiar a comunidade dentro desse sentido para que ela se aproprie disso, para que ela entenda o papel dela dentro disso. Así es. No puede haber ciudades inteligentes con ciudadanos poco inteligentes. Es difícil eso. Es difícil. Oye, Guilherme, yendo un poco más también al rol que juega tu empresa, IbraWork, ahí en el ecosistema, y las conexiones que tiene con otros lugares, porque estuve ahí leyendo un poquito de su historia y tiene conexiones, parece nativas, con el mundo oriental por su fundador. Cuéntanos un poquito el rol que juegan ustedes en este ecosistema, qué es lo que quieren conseguir, cómo van avanzando, dónde has visto tú las principales dificultades también, porque esto de movilizar a la gente, a las corporaciones, al Estado, no es una tarea nada de fácil. Não, com certeza. O IbraWork nasceu dentro do próprio IbraChina, né, o Instituto Sociocultural Brasil-China, e um dos nossos preceitos é trabalhar justamente nessa aproximação e na popularização do conhecimento dentro das políticas públicas da China, como a China vem trabalhando, essas relações de amizade que vem entre o Brasil e a China já há 50 anos. Se fala mais recentemente, mas já tem 50 anos em que a gente tem uma relação muito boa com o governo chinês, e dentro de cada liderança que veio. E um dos nossos focos de trabalho dentro do IbraWork é justamente isso, a gente trazer esse conhecimento em cima do que está sendo trabalhado na China. Uma das oportunidades que a gente vai fazer isso é justamente no Hacktown, no maior evento de inovação da América Latina, que acontece em Santa Rita do Sapucaí. A gente está falando de um município de 40 mil habitantes que recebe 30 mil visitantes durante o evento. Então a gente fala em números de Web Summit Rio, que é no Rio de Janeiro, que tem toda a infraestrutura de receber turistas do mundo inteiro para participar de um evento como esse, no interior de Minas Gerais. Então veja o trabalho que eles estão fazendo, que eles estão construindo aí acredito que já é a 9ª ou 10ª edição que eles estão fazendo. E a gente vai ter um evento chamado China Next lá, que fomos convidados para construir esse evento pelo Hacktown. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo 3 temas de interesse brasileiro para dentro do Hacktown sobre experiências que a China vem construindo e vem trabalhando no decorrer desses últimos 20, 30 anos.
Entre os temas que a gente está trabalhando, que a gente vai trazer, a gente vai discutir sobre as zonas econômicas especiais, onde é experimentados novos modelos econômicos dentro da China. Isso é interessantíssimo, porque, por exemplo, a gente enfrenta um tarifaço do nada, do dia para a noite. O que a gente vai fazer? A gente pode experimentar de 3 formas diferentes a economia, como ela vai se comportar. Então, isso é de uma maneira, de uma construção super inteligente que eles fizeram lá. A gente fala em tirar, por exemplo, nos últimos 10 anos, aí 70 milhões de pessoas da pobreza extrema. Eles tiraram 70 milhões de pessoas da pobreza extrema. Nos últimos 40, 50 anos na construção, chegaram a 800 milhões. Claro que os números, quando a gente fala em China, extrapolam a realidade. Então, a gente fala em 70 milhões nos últimos 10 anos que eles tiraram da pobreza extrema. Como eles fizeram isso e qual é o próximo passo para essas pessoas? Da mesma forma, a gente vai trazer no terceiro momento de fala dentro do Hacktown, que vai ser sobre como a China saiu de um dos maiores poluentes do mundo para um dos maiores preservadores do mundo e maior desenvolvedor de tecnologia verde para o mundo. Então a gente vai trazer essas 3 discussões, não apenas para mostrar o que a China tem fazendo e tudo mais, mas como a gente pode aprender com esses modelos, como a gente pode aprender com essas tecnologias, com essas políticas públicas, e o que a gente pode fazer no Brasil. Esse é um dos papéis que o IBRA-Work desenvolve, justamente. Então, o IBRA-China desenvolve a questão cultural, trazendo a cultura da China, apresentando um pouquinho mais, querendo ou não, durante muitos anos, foi aquele país misterioso do outro lado do mundo, e hoje, de portas abertas, com uma relação tão próxima que nem a gente tem, está muito mais fácil da gente apresentar a China para os brasileiros e para a América Latina como um todo. E da mesma forma, o IBRA-Work vem fazer justamente esse outro papel da inovação e da governança municipal, fazer todo esse programa de apresentar e aproximar a gestão pública chinesa, o que está acontecendo lá e como a gente pode aprender com isso, como a gente pode aplicar aqui no Brasil. Espectacular, espectacular. Aprovecho de comentarte que Ítalo Vinicius dos Santos te dejó un mensaje y un apoyo increíble, dijo que eras el mejor, así que creo que creo que puede ser tu amigo. O al menos tiene mucho afecto por ti. Así que saludos también a Ítalo. Doña Patricia, no sé si... Henrique Teixeira também. São os amigos do Coopte e isso é um movimento que a gente tem de disseminação da cultura da segurança da informação, que é gratuito, e a ideia é justamente fazer isso, de novo, compartilhar o conhecimento com as comunidades sobre segurança da informação, sobre por que você não deve usar 100, 1, 2, 3, 4, e todos esses preceitos e conceitos que a galera faz um trabalho extraordinário. Muy bien, muy bien. Pati, não sei se tens aí alguma pergunta. Não, e se você poderia contar também um pouco mais dessas outras comunidades que Guilherme participa de muita coisa, está em todos os eventos que acontecem no Brasil e pelo mundo. Também contar um pouco para a gente como que se vai fazendo essa gestão da comunidade, como que a importância de sustentar essas relações para você poder continuar trabalhando e vinculando as pessoas. Eu acredito que a gente, de novo, descentralizar essa questão. Eu não tenho aspiração, eu não busco liderança dentro dessas comunidades, nem nada do tipo. O que eu busco é ser uma ferramenta, ser uma forma de apoiador, auxiliando na construção dessas comunidades e desenvolvimento delas. Porque com elas, com essa aproximação constante dentro das comunidades, a gente consegue trazer mais pessoas, mais voluntários. A Paty vai entender muito bem isso. A gente já tem um carinho pelo voluntário, por a gente conhecer, por a gente entender o tanto que o voluntário se desprende muitas vezes da vaidade, do ego e busca apenas construir algo melhor, construir um mundo melhor, construir minimamente uma comunidade mais justa, alguma coisa nesse sentido. E para isso as comunidades são fundamentais. As comunidades têm muita gente boa e eu busco sempre permear e participar dessas comunidades como
uma forma de apoio em que eu possa ter essas pessoas boas próximas de mim para as ações que eu construo dentro das minhas comunidades também. Acho que é basicamente isso. E aí tem um ponto importante também que dentro do voluntariado é que sempre a gente devolver, entender que mesmo que as pessoas façam isso com todo o carinho, com toda a vontade, essa gestão significa colocar as pessoas certas nos lugares mais adequados e também devolver algo para eles, porque tem que ser sempre uma via de mão dupla, né? Tenho certeza que você está de acordo com isso também, a gente sempre tem que pensar que o voluntariado ele está entregando o tempo, essa vontade, né, que não tem como a gente materializar essa gana, mas que a gente também tem que entregar para ele. A gente fala dentro das comunidades de inovação e de tecnologia muito sobre o give back, né? Give back é aquela questão da gente devolver para a comunidade o que a gente já se beneficiou dela, ou o que a gente foi abençoado de alguma forma dentro da tecnologia, dentro dessas áreas afins. Mas no voluntariado tradicional, eu acho que a gente tem muito do give first. Então a gente vai lá e se doa primeiro para depois ver o resultado. Claro que eventualmente a gente também faz muitos bons contatos, a gente alcança projetos muito interessantes que a gente pode incentivar, pode apoiar nesse sentido. A gente constrói uma rede de relacionamentos muito boa através do voluntariado, mas a gente precisa ter dentro de um voluntariado, e aí a gente traz um termo da área das comunidades de tecnologia e de inovação, que é os gatekeepers, né? A gente precisa ter gatekeepers também dentro do próprio voluntariado para proteger a causa propriamente dita. E isso a gente, dentro da comunidade de inovação e tecnologia, a gente tem. Dentro do voluntariado, a gente só tem o chato, que é aquela pessoa que quer manter a essência do projeto, quer manter o projeto em desenvolvimento constante, quer que as pessoas continuem sendo impactadas de uma forma interessante. Só que a gente pode aproximar esse conhecimento dentro do associativismo, por exemplo, e da área de comunidades de tecnologia e de inovação. Como a gente pode compartilhar esse conhecimento? Como a gente pode, de alguma forma, fomentar essa troca entre os diferentes tipos de voluntariados e as comunidades que estão sendo beneficiadas de uma forma ou de outra? Guilherme, qué bueno que entraste en el tema del perfil más de los profesionales que trabajan en esto, porque te quería preguntar justamente, generalmente, y eso está como muy declarado, que la innovación se alimenta muy bien cuando es muy variado el equipo, hay muchas visiones diferentes. Ahora, en el trabajo que hace IbraWork en Sao Paulo, con un origen en Asia, en China, ¿cuánto de esa diversidad de verdad se vive? ¿Cuánto de esa diversidad además es positiva o es difícil? Porque también la diversidad tiene sus costos de gestión. Cuéntanos un poco esa experiencia y qué les ha resultado a ustedes para conectar gente que puede tener a veces un único propósito, pero tiene miradas no necesariamente similares o desde el mismo lugar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? É um desafio, com certeza, Boris. A gente tem o desafio da inclusão, muitas vezes, principalmente você pega e fala, eu como pessoa, eu sou estereótipo, muitas vezes, da pessoa que opõe, que oprime a comunidade. Então, o que acontece? Para a gente criar essa relação de confiança, para a gente aproximar essas pessoas, é um trabalho de construção, um trabalho que demora bastante tempo. Uma das formas que eu pelo menos trabalho dentro do IbraWork é trazendo pessoas de referência para perto e trabalhando exatamente o que eu estava falando agora há pouco sobre o Give First. Ok, a tua comunidade trabalha o que você quer, como eu posso te ajudar? Só. Qual é a contrapartida, alguma coisa? Não preciso saber disso nesse momento. Eu quero só ajudar a tua comunidade. Como a gente faz? Como eu posso potencializar as ações que você está fazendo? Dessa forma, a gente trabalhou no último ano. Eu entrei no IbraWork em março de
2024, e eu botei de meta de trabalhar 12 meses desenvolvendo comunidades de tecnologia e inovação, trazendo mais mulheres para tecnologia e inovação. Então, o que a gente fez? A gente aproximou de Women Tech Makers, a gente participou de Levagon, a gente participou de uma série de outras comunidades. Brincando, a gente já trouxe mais de 10 comunidades para dentro do IbraWork e ofertou espaço, ofertou networking, ofertou tudo que a gente pode desenvolvendo, inclusive hackathon aqui dentro para desenvolvimento de soluções de tecnologia e de inovação para mulheres, para o público feminino, como a gente pode reduzir a disparidade entre a renda da mulher e a renda do homem dentro da área de tecnologia e inovação, como a gente pode ampliar o número de mulheres dentro da tecnologia, dentro da área de desenvolvimento, que é um número bastante, uma disparidade enorme que acontece hoje dentro dessa cadeia produtiva. Então, eu acredito que a gente trabalhe nesse sentido, a gente trabalhe com relação de confiança, em que a gente aproxime a gestão da comunidade propriamente dita e a gente vá provando, tempo a tempo, como a gente pode desenvolver, como a gente pode agregar, como a gente pode construir coisas nesse sentido. A nossa intenção é fazer, inclusive agora no segundo semestre de 2025, um Community Summit aqui no IbraWork. Que a ideia é o quê? A gente trazer justamente essas comunidades que já passaram pelo IbraWork nos últimos 12 meses e oferecer um momento de networking para elas, em que cada comunidade vai ter 20 minutos para falar sobre o seu trabalho para todas as demais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Muitas comunidades acabam fazendo basicamente a mesma coisa. Então, isso é um dispêndio de energia, um dispêndio de esforços, é uma busca constante por captação de recursos. Se a gente puder colocar esse pessoal para desenvolver junto, se a gente puder colocar esse pessoal para construir junto, imagina o que pode ser. Essa é a nossa intenção para trabalhar dentro das comunidades. E a gente está em todos os territórios, a gente tem gente vindo do estado inteiro de São Paulo para participar de eventos dentro do IbraWork, justamente por a gente agregar essas comunidades. Espectacular, Pues espectacular. súper interesante eso, porque claro, si cada comunidad se propone a desarrollar solución para un problema, vamos a tener 6 comunidades con 6 soluciones que van a servir para todas, versus estar haciendo lo mismo, dando vuelta y maximizar los recursos. Súper. Exato. Es una red de redes, una comunidad de comunidades. ¿Cómo hacemos para involucrar los otros países de Latinoamérica en lo que están haciendo? Los que están escuchando en español, ¿qué espaços há para... A barreira linguística para a gente é superficial, principalmente quando eu comparo com a barreira linguística que eu enfrento com a China. Então, é um pouquinho diferente. A gente, por estar tão próximo, a gente já tem o portunhol como uma ferramenta meio para um fim, então a gente tem N formas que a gente pode construir essas ações. A própria Aliança Latino-Americana de Startups, que é um movimento que está acontecendo, que é bastante interessante, a gente pode construir inúmeras parcerias nesse sentido. O IbraWork é um hub de Open Innovation, de inovação aberta, então a gente pode construir parcerias, por exemplo, trazendo startups dos outros países da América Latina, apoiando elas com conhecimento dentro do ecossistema de São Paulo, que é um dos mais pujantes aí do mundo, né? A gente teve o score recentemente que saiu de avaliação dos ecossistemas, São Paulo foi o que ficou melhor colocado, então a gente tem como auxiliar dessa forma. De novo, primeiro Give First, a gente tem como auxiliar dessa forma, dispondo de contatos e auxiliando nesse sentido, para que haja uma conexão constante. Né? E aí, da mesma forma, a gente pode conversar com cada região, cada país aí da América Latina, para a gente, inclusive, aproximar, estreitar esses laços. Por que a gente vai fazer internacionalização para outros países com um idioma tão diferente, ou mesmo com políticas que não nos querem lá, se a gente tem os vizinhos aqui, a gente tem um continente para a gente aqui no sul. Então, por que a gente não desenvolve esse nosso continente, a gente não desenvolve aqui no quintal de casa e não constrói isso? Querendo ou não, a gente tem uma barreira linguística que só o Brasil fala português, os demais falam espanhol, mas ainda assim é muito próximo. Se você pensar, por exemplo, no ecossistema da Europa, é aquele caos. Quantos idiomas se falam viajando em 8 horas de carro?
aqui no Brasil é muito mais próximo e muito mais fácil da gente desenvolver na América Latina, né? Acredito y estoy 100% de acuerdo contigo. El portuñol, el idioma oficial de América Latina, eso es lo primero. Va a ser mi primera medida como presidente de Latinoamérica. Y lo segundo, efectivamente, Guilherme, esta conexión con los otros países es justamente la tesis cuando partimos este podcast, cuando partimos el proyecto de Enlace, porque veíamos exactamente eso. Mucho territorio, mucha gente de Brasil interesada o con potencial de estar interesada en proyectos del lado hispano de América Latina, y al revés también. Brasil tiene 200 y algo millones de habitantes, pero la América Latina que habla español son 400 millones de habitantes. También es una oportunidad para ustedes. Entonces, ahí es parte del trabajo que estamos queriendo hacer con Patty en esto. Estamos casi llegando a los últimos minutos de esta entrevista, Guilherme, y no me puedo ir si no me cuentas de qué equipo, de qué team eres torcedor. Y por supuesto, claro, ahí seguramente también, si es que no es paulista el equipo, también tendrá algún color en el corazón paulista que tienen, ¿no? Então, como gaúcho, eu tinha que meio que escolher entre o Grêmio e o Inter, né? Lá no Internacional, lá no Rio Grande do Sul. Vindo de família de gremista, eu acabei crescendo gremista, torcendo para o Grêmio, Futebol Clube de Porto Alegre. Lá pelos anos 2000, me decepcionei tanto com o futebol que eu acabei abandonando o futebol. E aí conheci o futebol americano e joguei futebol americano durante 3 anos. Sou apaixonado pelo esporte. Meu time do coração é o Chacais de Santa Cruz do Sul, onde eu joguei 3 anos. E aqui em São Paulo, haja vista as rixas entre os clubes e tudo mais, eu até tenho um carinho por uma equipe que é da região onde eu moro, inclusive, mas não vou falar para não criar um incidente aqui na região. Mas eu tenho carinho pelos clubes de futebol aqui de São Paulo também. Estou aqui há tão pouco tempo, já peguei um carinho pelos clubes daqui também. Tá muito bem. A gente lembrava disso, mas não queria fazer o spoiler. Também, e com a altura, para quem não está vendo aí, Guilherme é muito alto. Por eso pudo jugar además fútbol americano de condiciones. Exatamente. Oye, sigue mandando saludos. Eduardo, Antonio Freitas también, un saludo para quienes nos están escuchando y escribiendo. Guilherme, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Seguimos conversando nosotros como enlace con ustedes para estrechar más lazos y vincularnos más y darle la oportunidad a muchos emprendedores de conocer el ecosistema paulista y quién sabe después desde haciendo pivot ahí en Sao Paulo, después terminan en China trabajando, vendiendo. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia. Espero que algún día te vuelvas a enamorar del deporte más bonito del mundo, que es el fútbol de verdad, porque el otro se juega con las manos, no sé por qué se llama fútbol. Assim que obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui junto com vocês. A gente conversou, a gente iniciou essa conversa lá no Salto Summit Brasil, né? Lá em abril a gente conversou sobre a possibilidade da gente vir bater esse papo e que venham outras parcerias para que a gente possa construir outras coisas interessantes juntos aqui na América Latina. Sim, e de uma conversa de mais tempo ainda, do primeiro Self Summit que eu participei, que a gente estava junto também. Verdade. Guilherme, você quer deixar uma palavra final para todos que estão vendo, escutando a gente, para o pessoal que está acompanhando aí ao vivo e que vai ver depois, porque o bom do podcast é que a pessoa pode ver em qualquer momento, em qualquer minuto, e esse conteúdo sempre vai estar vigente de alguma maneira. Acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é até pelo trabalho territorial que a gente tem, que a gente desenvolve dentro do IbraWork, que eu venho desenvolvendo lá desde 2008. As pessoas da área de inovação e de tecnologia poderiam ouvir um pouquinho mais, poderiam ouvir
ouvir um pouquinho mais, serem um pouco mais compreensivas antes, né, no primeiro momento, com as dificuldades e com as culturas, inclusive, dos outros povos, dos movimentos que estão acontecendo. A gente vê muita xenofobia, a gente vê muitos comentários que beiram um absurdo quanto às outras nações. A gente tem visto isso com uma certa recorrência, inclusive, e a gente vê isso acontecendo muito com o público chinês também, né, com a forma de gestão A, a forma de gestão B. E isso não agrega na discussão, isso não nos ajuda a construir uma sociedade mais igualitária, isso não nos ajuda a construir parcerias, isso não ajuda a gente, como Brasil e como América Latina, a se posicionar como um player real dentro da economia internacional. A gente precisa aproximar, a gente precisa derrubar barreiras, a gente precisa derrubar fronteiras e não levantar muros. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui, é que a gente possa construir mais coisas juntos dentro da América Latina e com outros países de fora, que é a única solução para a gente ter um mundo mais igualitário e um desenvolvimento mais sustentável. Eu vou aproveitar dessa fala do Gui para a gente poder gerar confiança, estabelecer relações, a gente tem que ouvir o outro. Comunicação é primeiro ouvir para depois falar, e se as pessoas não estão mais se ouvindo, isso é uma coisa que está passando em nível mundial, e é super importante, né, que a gente buscar as coisas que nos unem em vez das coisas que nos separam. E inovação precisa de diversidade, precisa de distintos pontos de vista, e não da vista de um ponto, né? E esse é o convite que a gente faz hoje. Sem confiança e sem relações humanas, a gente não consegue gerenciar nada, não dá para fazer gestão de nada se a gente não tiver, e não dá para criar ecossistemas, nem falar de sustentabilidade, nem a longo prazo, se a gente não se ouvir mais. Esse fica a mensagem e o nosso convite de hoje. Para quem quiser ver um pouco mais de desenho centrado na pessoa, no humano, design thinking, tem que primeiro ouvir as pessoas e ter empatia. Senão o resto é continuar fazendo coisas que não vão ser utilizadas, nem vão ser implementadas com sucesso. E é isso é a minha palavra para a gente finalizar, e agradecer a todos que estão ouvindo, agradecer ao Gui, ao Boris, por ter o nosso capítulo 32. Isso. No olviden seguirnos en las redes sociales, escucharnos en YouTube, en la página, en LinkedIn, y comunicarse cuando quieran estrechar lazos entre los distintos países, no importa dónde estén. Un abrazo, Guilherme, que estés bien, un buen día para você, Patti, un abrazo también, y a todos quienes nos escucharon también, cariñoso saludo. Y comentar de qué temas quieren hablar más acá, pueden escribirnos y decir qué es lo que quieren saber entre Brasil, Chile y toda Latinoamérica y otros países, China y lo que sea. Por eso enlace ex país. Un abrazo. Cuídense, chao. Chao, chao.